Como será que o vidro reage durante o ciclo de cozimento dele? É sobre isso que eu irei falar nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, aqui nós abordamos temas relacionados ao mundo do fusing. Eu sou Evandro Damasceno, especialista na transformação da garrafa de vidro através dessa técnica. Uma coisa bem interessante sobre a fusão do vidro é que ela deve ser feita em etapas, sendo que cada etapa dessas você deve fazer o controle de tempo e temperatura. Em suma, isso significa que você tem que controlar tanto a subida quanto a permanência e também a descida da temperatura. Eu falo mais a fundo sobre isso no vídeo sobre patamares. Eu vou deixar ele aqui no card para você dar uma olhada depois. Então, para ficar mais fácil da gente visualizar como que o vidro reage, eu vou focar minha atenção aqui somente no vidro e como ele tende a reagir à medida que a temperatura vai subindo. Isso até o ponto em que ele realmente de fato faz a fusão. E independente do forno que você vai estar utilizando para fazer isso, seja uma mufla ou um forno de fusão, o resultado tende a ser o mesmo. Então vamos lá, para isso eu vou utilizar um pescoço de garrafa comum. Eu cortei ele em outro vídeo aqui do canal. Ele tem por volta de 3 milímetros de espessura, ou seja, é um tamanho razoavelmente bom. Com esse daqui a gente vai simular uma fusão total. E como eu falei, independente do forno que você vai estar utilizando, o resultado é o mesmo. Então, para esse exemplo aqui, tanto faz se você fizesse essa peça sem o pigmento ou com o pigmento, seja com inclusões ou sem inclusões. Claro, se você estiver utilizando para fazer a fusão a mufla, não tem possibilidade nenhuma de você fazer uma inclusão nessa peça utilizando objetos metálicos, porque a gente sabe muito bem como que objetos metálicos reagem em contato com as ondas emitidas pelo micro-ondas. Então, para se fazer a inclusão, o ideal é que se faça dentro de um forno de fusão. Iniciando o ciclo, a temperatura deve subir de forma gradativa, porque como o vidro é um material muito sensível a mudanças bruscas de temperatura, se ela subir muito rápido, ele pode não aguentar e acabar rompendo. Então logo no início ela permanece da mesma forma, sem alteração nenhuma. Porém, a partir do momento que ela ultrapassa cerca de 430 a 450 graus, o vidro entra em sua zona de risco. E é geralmente nesse ponto em que pode acontecer o choque térmico, caso você abra o forno para dar aquela pequena olhadinha. A partir daqui, o vidro já iniciou os movimentos de dilatação e contração e já começa a se tornar mais sensível à gravidade. Porém, mesmo assim, ainda não conseguimos notar nenhuma mudança visual. Então vamos elevar mais um pouco a temperatura. Chegando a mais ou menos 640 graus, as mudanças no vidro já começam a se tornar perceptíveis a olho nu. E é aqui onde ele começa a amolecer e se torna um pouco mais viscoso. Então as bordas e arestas começam a tomar uma forma um pouco mais arredondadas. E a gravidade começa a deformar a peça puxando ela para baixo. Ou seja, começa o processo de termoformação da peça. Então vamos subir um pouco mais a temperatura até meados de 700 graus. Existem alguns vidros que entram no seu ponto de fusão em meados dessa temperatura. Mas aqui, como eu estou utilizando um vidro de garrafa, vai ser necessário utilizar mais algumas etapas para que a fusão aconteça. Então vamos lá, nessa temperatura a gente começa a perceber algumas mudanças no vidro. Por exemplo, a peça adquire uma aparência mais brilhante na superfície, as bordas estão totalmente sem corte, isso comparado ao momento inicial do ciclo, e a gravidade já conseguiu deformar totalmente a peça. Se aqui a gente estivesse tentando criar uma fruteira, seria mais ou menos por volta dessa temperatura que ela já começaria a tomar a forma do molde, desde que esse molde fosse um molde raso. Mas ainda não é isso que eu quero, então vamos elevar um pouco mais a temperatura até 760 graus. A essa temperatura, o vidro já iniciou o processo de fusão parcial, ideal para quem deseja fazer inclusões, mas nesse caso ainda não é o que eu quero, porque nas laterais ainda existem duas aberturas que não fecharam. E isso posteriormente pode se tornar um grande problema. Então vou adicionar mais temperatura. Dessa vez vou subir para 800 a 820 graus. Para esse ingrediente aqui de garrafa que eu estou utilizando aqui como exemplo, essa temperatura já é uma temperatura ideal para que a fusão aconteça. Com essa temperatura, as bordas da peça se fecham com a fusão total dela. Então até aqui, para essa peça, eu já consegui atingir o resultado que eu queria com essa temperatura, entre 800 e 820 graus. A partir daqui, é só fazer o processo de resfriamento dela e tá pronta.
É claro que o ponto de fusão varia de acordo com cada matéria-prima. Por isso que é muito importante que você conheça a fundo o material que você escolheu trabalhar, porque conhecendo ele, o restante do processo fica previsível. Ah, lembrando que esse exemplo que eu citei aqui não representa um ciclo real de queima, porque como eu falei no começo desse vídeo, aqui eu foquei basicamente em como o vidro reage à medida que a temperatura vai subindo. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, isso vai ajudar bastante a gente. Lembrando também que todos os termos e técnicas que eu citei aqui nesse vídeo, eu já fiz alguns outros vídeos aqui no canal falando especificamente sobre eles, como que funciona e onde utilizar. E se você quiser saber um pouco mais sobre o universo do fusing, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link de um e-book onde explica um pouco mais a fundo esse tema. E também mostro nele vários resultados que eu colhi durante anos na qual ministrei curso nessa área. O link vai estar aqui embaixo. Se você tem qualquer dúvida em relação ao assunto que eu abordei nesse vídeo ou a qualquer outro assunto a respeito do fusing, é só colocar aqui nos comentários que eu vou procurar tirar elas para vocês. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu!